Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Eufrásio do PV e agora a gente vai ver um problema geral de sistema de forças com movimento circular uniforme, beleza? Então vamos lá, gente. Essa aula aqui, ela basicamente vai ser a resolução, né, de um problema que vai misturar coisas que a gente já abordou no geral aí em análise de forças em sistema circular, em movimentos circulares, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos ler o problema e aí a gente vai fazer o nosso passo a passo e é para fechar, né, todo esse conteúdo com um passo a passo de como analisar qualquer problema de movimento com forças, movimento circular com forças, beleza? Vamos lá, gente. O que a gente tem no problema? Considere os blocos A e B, que eles possuem massas 0,1 kg, 0,3 kg, respectivamente, e eles estão ligados por dois fios ideais, tá? Vamos chamar esse aqui de fio 1, esse aqui de fio 2, beleza? E eles têm os comprimentos dados aqui, 0,1 e 0,2 metros. Considerando que o sistema gira num plano horizontal sem atrito, tá? Com velocidade angular constante, então é um movimento circular uniforme aí, em torno do ponto fixo O, determine a intensidade das trações nos fios, tá? Então, vamos lá. Passo a passo para resolver qualquer problema de movimento circular em dinâmica, tá? Então, o primeiro passo é isolar os corpos. É isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou pegar aqui e botar os dois corpos aqui, separados. Beleza? Ok, a frase. Então, o primeiro passo é isolar os corpos, tá? Lembrando que, basicamente, vamos destacar sempre, né? A gente vai fazer eles separados aqui, mas vamos destacar sempre onde está o centro, né? Pra gente se achar aqui nos nossos desenhos. Então, quando eu estou colocando o M1 aqui, percebe que o centro da trajetória circular está para a esquerda dele, tá? Então, esse bloquinho A, ele tem aqui um centro para cá, beleza? E do bloquinho B a mesma coisa, o centro está para cá, mas estou colocando eles separados. Segundo passo, definir os eixos de referência. O que eu sempre falo? O eixo de referência deve ter, se é um movimento circular, um dos eixos tem que passar pelo centro de curvatura, porque eu vou ter aí uma resultante centrípeta, certo? Então, ó, eu vou ter um eixo X aqui, e percebe que eu orientei ele para a esquerda, tá? Para a esquerda por quê? Porque basicamente vai ser o sentido da minha resultante centrípeta. E vou colocar um eixo vertical, tá? Da mesma forma eu vou fazer com esse carinha aqui, ó. Então eu tenho o eixo orientado para cá X e o eixo vertical Y, beleza? Com o adendo de que o eixo X é o eixo da centrípeta, beleza? Vamos jogar esse aqui um pouquinho mais para cá. Tá anotando aí? Então, basicamente, esse é o princípio, é a receitinha de bolo da dinâmica. Isolei os corpos, defini os eixos. Agora vamos marcar as forças. Então, qual que é a dica que eu dei para marcar forças? Primeiro, a gente começa marcando o que é força de campo. Aqui nesses problemas, a única força de campo vai ser o peso, porque a gente não tem nada de elétrico e nada de magnético. Então, vamos marcar o peso. Nesse primeiro aqui, ó. Então, eu vou ter um peso do A, beleza? Agora, o resto das forças no corpo vão ser forças de contato. Vamos ver quantos contatos são feitos aqui com o nosso bloquinho. Percebe que eu tenho a superfície encostando no bloquinho, certo? E eu tenho o fio puxando o bloquinho, tá? Então eu tenho dois contatos, então eu vou ter no mínimo duas forças. Por que no mínimo? Quando eu tenho uma superfície encostando num bloco, podem ter duas forças, tá? Não é necessariamente só uma. Por quê? Vai ter a força normal, mas pode ter o atrito. Como nesse caso ele desprezou o atrito, né? Então vamos grifar aqui, ó. Ele colocou uma superfície sem atrito. Então vai ter só a força normal. Então se são dois contatos, dois não, né? Três na verdade. Tem o fio 2 aqui puxando. Então eu vou ter três forças. Eu vou ter uma normal da superfície e se eu tenho dois fios puxando, são duas trações. Uma para a esquerda e uma para a direita. Então vou marcar aqui, ó. Eu tenho uma normal para cima, que é o contato do chão. Eu tenho o fio 1 puxando para cá, ou seja, vai ser uma tração 1. E eu tenho o fio 2 puxando para cá, vai ser uma tração 2. Aí o frase está tranquilo, beleza. Tá marcado aqui as forças do A. Vamos para o B? Mesmo procedimento. Primeiro marca a força de campo, beleza? Então a força de campo aqui vai ser o peso. Não tem nenhuma outra, então eu tenho o PB. Opa. Aí vamos lá, quantos contatos eu tenho? Eu tenho o chão, sem atrito, então vai ser só uma normal, e tenho um fio segurando aqui. São duas forças, beleza? Então eu tenho aqui, ó, normal para cima, vamos chamar de normal B. E eu tenho aqui para a esquerda a mesma tração 2.
é a reação dessa daqui, ó. Percebe, ó, eu coloquei o mesmo T porque o princípio é mesmo fio, mesma atração. Se nesse fio 2 eu tinha uma atração 2, esse bloco B vai sentir a mesma atração 2, beleza? Legal. Isolei os corpos, defini os eixos, marquei as forças, certo? Agora vamos montar as equações. Belezura, vamos lá, gente. Aqui, como que vão ficar as equações, ó? Basicamente, vamos marcar primeiro no eixo Y e depois a gente marca o eixo da centrípeta, tá? Então, no eixo Y, vamos colocar aqui em Y. Em Y, basicamente, o que eu quero mostrar? O corpo não vai nem subir nem descer, certo? Então, a gente vai ter um equilíbrio aqui no eixo Y. Então, a força, a resultante em Y vai ser igual a 0. Portanto, eu tenho que normal para cima menos o peso de A para baixo vai ser igual a 0. Então, a normal é igual ao peso de A. Mas, como eu já mencionei para vocês, em casos que eu não tenho um atrito, o eixo Y ele não vai ser tão relevante, porque a normal ela não vai ajudar a gente em nenhum aspecto aqui da resolução, tá? Mas eu coloco aqui pelo costume, para a gente acostumar a fazer a análise completa. Mas, com o tempo, você vai perceber que não necessariamente precisa. Nesse caso, vamos só colocar aqui, ó, que o NB, a normal em B, vai ser igual ao peso de B. Lembre, isso aqui não é uma definição, é um acaso, tá, gente? A normal só é igual ao peso pela situação que está agora, tá? Agora vem o eixo que vai ser importante pra gente, né? Então, o eixo X é o eixo da centrípeta. Então, vamos colocar aqui, ó, em X, a gente vai ter a centrípeta. Então, basicamente, vamos lá, a minha resultante centrípeta no A, vamos dar uma olhada. Eu tenho o T1 para a esquerda, que aponta para o centro. Ah, então o T1 é a centrípeta? Cuidado, hein? Que nem eu falo, muita gente acha que para achar a centrípeta é só ver a força que aponta para o centro, mas não, é a resultante no eixo do centro. Então eu tenho o T1 e tenho o T2 também, tá bom? Então eu tenho essas duas forças. O T1 positivo, né, para o centro, e o T2 negativo. Portanto, a equação que a gente vai ter é T1 menos T2 vai ser igual a mv ao quadrado dividido pelo R, certo? Mas esse raio é quem? Vamos reescrever aqui, ó. T1 menos T2 igual a m. Aí, o que eu vou fazer, gente? Ó, vamos lá. Aqui eu escrevi em função da velocidade linear. Só que vamos olhar o enunciado. Ele falou sobre velocidade angular. Então lembra, a gente tem duas versões da resultante centrípeta. Se você não lembra de resultante centrípeta, volta lá na primeira aulinha, né, desse assunto que a gente fala sobre como calcular a resultante centrípeta. Mas em termos de velocidade angular, eu vou ter m ômega ao quadrado vezes r. Só que o r, gente, vamos lá, o raio é a distância do bloquinho até o centro, certo? Vamos lá. A distância do bloquinho até o centro é justamente o comprimento do fio 1. Então, em resumo, a equação que a gente vai ter aqui é T1 menos T2 igual a m vezes ômega ao quadrado vezes L1. Essa é a nossa equação 1, tá? Depois a gente substitui os valores. Vamos deixar de maneira generalizada aqui, tá bom? E vamos fazer agora a mesma coisa no outro bloquinho. Em X, o eixo da centrípeta, vamos marcar aqui, né? Então, o que a gente vai ter, gente? Ó, basicamente, pro centro, no eixo do centro, a gente só tem o T2, certo? Então, o T2 vai ser nossa resultante centrípeta. Então, vai ser o T2, que vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes o R, certo? Só que esse R2, vamos dizer assim, ó, vamos colocar aqui, ó, vai ficar T2 igual a m ômega ao quadrado. Qual que é o erro comum aqui? Ah, é o L2, né? Só que toma cuidado, hein? Porque olha só, o raio, gente, é a distância do bloco até o nosso centro, certo? Tá percebendo aqui, ó, ficou meio tortinho aqui, mas basicamente esse tamanho todo aqui, ó, é L1 mais L2. Faz sentido? Então, nesse caso aqui, o raio da trajetória, né, é L1 mais L2. Ah, Eufrase, entendi. Tem que ter atenção aqui, hein, pra gente não errar. Então, legal. Tá vendo, ó? Isso aqui a gente já fez várias vezes, gente, de isolar o corpo, definir os eixos, marcar as forças, decompor se precisar, fazer as equações. É até aqui que a gente precisa saber chegar em qualquer caso.
Depois disso é resolução da questão. Agora a gente olha para a questão e fala assim, tá, o que que ele quer? Ah, beleza, ele quer as trações. Legal, então as trações estão aqui, ó, T2, T1. Vamos fazer o nosso sistema, tá? E ver que valores a gente tem, tá? Então, vamos lá, vamos passar uma linha aqui. E o nosso sistema vai ficar assim, ó. T1 menos T2 é igual. Aí vamos substituir as informações. A massa é 0,3 kg. Opa, perdão. A massa do A é 0,1 kg, né? Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter 0,1 vezes velocidade angular ao quadrado. Eu vou ter aqui 2 ao quadrado vezes L1. E o L1 ele falou aqui que é 0,1 metro, beleza? Então só substituir os valores aqui. Lembrando que essa é a equação 1, tá bom? Então aqui já saiba que a gente substitui os valores. Agora a equação 2. Eu tenho aqui T2 é igual a massa, vamos distinguir aqui, tá? Esse aqui é a massa do A, esse aqui é a massa do B. A velocidade angular eu não vou distinguir. Por quê? A gente já viu lá na aula de movimento circular uniforme que quando eu tenho corpos que eles estão girando conectados aí, a velocidade angular deles é a mesma. A linear é diferente, mas a angular é a mesma. Eles giram juntos, vamos dizer assim. Eles demoram o mesmo tempo para dar uma volta e tudo mais. A massa do B é 0,3 kg. Então vamos colocar aqui, ó, 0,3 vezes velocidade angular ao quadrado vezes aqui o comprimento, né? E aqui é L1 mais L2. Ou seja, vai ser 0,1 mais 0,2 metros. Tudo bem? Então isso aqui vai dar 0,3. Essa é a nossa equação 2. Tudo bem? Então agora a gente pode resolver aqui olhando pela segunda equação, certo? Então se a gente olhar o nosso sistema aqui, a gente tem duas equações, duas incógnitas, certo? Só tem T1 e T2. E na segunda expressão só tem o T2. Então a gente já pode começar resolvendo por ela. Então aqui a gente vai ter que o T2 é igual a... Tem 0,3 e 0,3, né? Isso aqui é igual a 0,3 ao quadrado e 2 ao quadrado é igual a 4, beleza? Para a gente resolver essa conta, qual é a dica que eu dou? Muita gente faz confusão na hora de fazer um número decimal assim elevado ao quadrado. A gente teria que fazer a continha aqui, né? Ó. Vou fazer aqui só para vocês verem. 0,3 vezes 0,3, 3 vezes 3, 9. Aí eu vou ter 0, aí coloca aqui 0 e 0. Então vai ter 9, 0 e 0. Como tem duas vírgulas, isso aqui vira 0,09, tá? Mas eu vou mostrar uma forma que eu acho bem interessante da gente trabalhar geralmente na física. Fica mais fácil de fazer as contas se você tem familiaridade com potenciação. E se você não tiver, eu recomendo que treine bastante essa habilidade, tá? Mas eu vou escrever que 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso está ao quadrado, beleza? Por quê? Aí, olha só. Quando eu tenho dois números assim, ó, multiplicados, elevado a alguma coisa, eu posso elevar os dois separados. Então eu tenho 9, porque é 3 ao quadrado. 10 elevado a menos 1, eu vou multiplicar aqui, né? Menos 1 pelo 2. Então vai ficar 10 elevado a menos 2, tudo isso vezes 4. E aí a gente chega na nossa resposta, ó. O T2 é 9 vezes 4, né? A gente vai ter aqui 36, certo? 9 vezes 4, 36, vezes 10 a menos 2. Então, aplicando aqui, vai dar 0,36 Newton, tá? Então, esse é o valor da tração 2, belezura? E aí, para achar 1, a gente pode agora, sabendo T2, né, encontrar o T1 usando a primeira expressão. Então, usando aqui a primeira expressão, o que, que a gente vai ter? Ó? Vamos separar aqui. Eu vou ter T1 menos 0,36 Newton igual a... Eu tenho 0,1 vezes 0,1, beleza? É 0,1 ao quadrado. Então eu vou escrever isso aqui, ó. 0,1 ao quadrado vezes o mesmo 4. E aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó. T1 menos 0,36 igual a 0,1, gente, é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1. Ou só 10 elevado a menos 1, né? Vamos colocar assim, ó. Então eu tenho 10 elevado a menos 1 ao quadrado vezes 4. Então vai ficar assim, ó. T1 menos 0,36 vai ser igual a o que, ó? Eu tenho 10 a menos 1 elevado ao quadrado, dá 10 a menos 2. Tudo isso vezes 4, tudo bem? E aí a gente vai poder achar o T1, né? Então o T1 vai ficar assim, ó.
4 vezes 10 a menos 2, gente, vai dar 0,04. Quando esse 0,36 passar para lá positivo, vai ficar mais 0,36. Quando eu somar, T1 vai ser igual a 0,04 mais 0,36 dá 0,40, né? Ou 0,4 Newton. Tudo bem? Então aqui está nossa atração T2 e a gente resolveu esse problema. Então percebeu, gente, que não foi muito diferente de todos os exercícios que a gente já resolveu de dinâmica. É fazer o quê? Só para retomar os passos, para a gente fechar esse bloco com chave de ouro. Pegou um exercício de dinâmica, que é uma análise de problemas com força, você vai fazer o quê? Isolar os corpos. Você vai definir os eixos de referência. Qual atenção você tem que ter nesse passo? Se for um movimento não circular, um dos eixos tem que estar no sentido da aceleração ou tendência de aceleração. Pensa ali no movimento do corpo, tá? Se for um movimento circular, você tem que encontrar o centro da trajetória e um dos eixos tem que apontar para o centro da trajetória. O outro eixo, normal, é perpendicular, ok? Aí beleza, então isolei os corpos, marquei os eixos. Agora eu vou marcar as forças. Qual é a dica nesse passo de marcar as forças, gente? Basicamente eu tenho que ver, primeiro, qual é a força de campo que eu tenho. Vai ser só o peso nesses casos, tá? Quando tiver força elétrica e magnética, beleza, mas não é o caso. Então vai ter só o peso. Depois é só você ver o número de contatos que o corpo está fazendo, porque ou a força de campo ou ela é de contato, beleza? Pelo número de forças de contatos, você sabe quais são as forças de contato que você tem. Marcou todas elas? Beleza, certo? E uma dica, né? Se o contato for de um fio, vai ser uma força de tração. Se o contato for de uma superfície, pode ser que tenham duas forças aparecendo, né? Porque pode ser que tenha um atrito, certo? E a normal. A normal sempre vai ter. O atrito, às vezes, ele vai desprezar. Porque a força de contato mesmo é a resultante dessas duas, tá? Que é a força que o chão faz no bloco, tá? Mas lembra que cada contato, né? O contato de uma superfície pode ter, além da normal, o atrito. Nesse caso, a gente excluiu o atrito, beleza? Então, marquei as forças. Qual é o ponto? Decompor forças fora do eixo. Olha se tem alguma força fora dos eixos que você definiu e você vai fazer a decomposição para os eixos, beleza? Depois de marcar as forças, decompor, vai montar as equações de cada eixo, tá? Usando a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração no eixo for zero, você sabe que tudo que está para um lado tem que cancelar com o que está para o outro. Igual a gente fez aqui, né? Então, ó, normal para cima, né? Cancelou com peso para baixo, porque se eu tivesse duas forças para cima e uma para baixo, elas cancelariam, porque a resultante ali é zero. E no eixo da centrípeta, você vai usar massa vezes aceleração centrípeta. Se for uma outra aceleração normal, uma tangencial, por exemplo, linear, seria só massa vezes aceleração, beleza? Montou as equações, beleza, você já terminou, porque agora é só resolver o exercício baseado no que ele te pediu, tudo bem? É exatamente o que a gente fez aqui, é exatamente o que a gente fez em toda a dinâmica. Show de bola, gente? Espero que você tenha entendido muito bem os princípios aqui dessa aula e de toda a dinâmica, e eu te aguardo nas próximas aulas.